Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019. Ontem não deu para eu gravar, mas estamos nós, né? Eu gostaria de dar continuidade ao livro de Gálatas e ler o capítulo 4, 5 e 6 para encerrar o livro de Gálatas, né? Mas eu gostaria de voltar, amados, a ler o capítulo 3, Gálatas 3, de 27, para a gente dar continuidade, tá? Então vamos começar. Porque todos quanto fostes lavados em Yahushua, vos revestistes, né? Esse lavados aqui é batizados, tá, amados? Mas estou lendo lavados. Então, ó. Porque todos quantos fostes batizados, ou seja, lavados em Yahushua, de Yahushua vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Yahushua. E, se sois de Yahushua, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Yahu enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Yahu ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Yahu. Outrora, porém, não conhecendo a Yahu, servias a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Yahu, ou antes sendo conhecidos por Yahu, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Ou seja, amada, que está dizendo que outrora, né, não conhecendo a Yahu, servia a outros deuses, né, servia a deuses por natureza não são. Aqueles que estão na lei estão servindo a deuses que não são deuses, né? Está servindo ao Deus falso, porque existe o Deus verdadeiro, que é Yahu, que é o Deus verdadeiro, e Eterron, que é o Deus falso, que tem vários nomes, né? Então, quando aqueles estavam na lei, quando nós estávamos na lei, nós estávamos servindo a esses falsos deuses, que não são deuses, né? Mas a partir do momento que Yahushua, ele veio em carne, nascido sob a lei, porque ele nasceu sob a lei, veio em carne, nunca pecou, morreu, foi sacrificado por nós, ressuscitou, e hoje o Espírito dele habita em nós, então nós passamos a andar no Deus verdadeiro, né? No Espírito de Yahu, que é o Deus verdadeiro. Então nós somos livres, né, da escravidão, né, da lei, da escravidão da religião, né, da escravidão da carne. Nós somos livres nisso, né, nessa escravidão. Então aqui, verso 9. Mas agora que conheceis a Yahu, ou antes, sendo conhecido por Yahu, ou seja, Yahu nos conheceu primeiro, nos chamou primeiro. Ele que nos escolheu, ele que nos conheceu, né? Que, aliás, nós já somos conhecidos dele, né? Porque ele conhece a todos, né? Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Ou seja, porque essas pessoas de Gálatas estavam querendo voltar de novo a esses rudimentos, às leis, e não à liberdade de Yahushua, né? Verso 10. Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Seja qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes,
me recebeste como anjo de Yahweh, como o próprio Yahushua, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível for, terias arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Yahushua formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Aqui ele está dizendo, amado, que essas pessoas que estavam no mesmo entendimento deles, no Espírito, eles estavam saindo desse entendimento do Espírito e indo para a lei de novo, para a carne. É isso que ele está dizendo aqui. Então, por isso que ele está repreendendo os Gálatas, né? Porque eles estavam voltando de novo aos rudimentos da lei, à religiosidade. Verso 21. Dizei-me, vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ou seja, aqui, amado, ele está falando do físico para mostrar o espiritual também. Porque, veja, Abraão teve 2 mulheres. Agar, que gerou Ismael, que Ismael é filho da escrava, né? E Isaac foi gerado da mulher de Abraão, que era Sara, né? Que é a mulher de Abraão, né? Só que aqui ele está dizendo que a escrava ela nasceu segundo a carne, ou seja, segundo a lei. E já a livre é mediante a promessa, ou seja, mediante a promessa da liberdade da lei. Não mais lei, mas no entendimento, né, no espírito. Então vamos lá, verso 23, verso 22 de novo, né? Então vamos lá, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Este é Agar, ou seja, a mulher Agar, que é a mãe de Ismael, né? Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus pais. Mas a Jerusalém lá em cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Olha isso, amados, olha o que eu estou lendo agora com vocês. Eu não estou lendo assim, eu não leio antes para depois ler. Não, eu primeiro oro, peço ao Yahweh, que ele que venha falar, que o Espírito venha falar, e eu vou lendo assim, vai fluindo. Olha isso, né? Então está aqui confirmando isso para vocês. O que o Espírito está falando está aqui confirmando na Escritura, né? E é isso aí que o Espírito faz, ele confirma o que está escrito, né? Então, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Verso 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ou seja, nós não somos filhos da escrava, da lei. A lei é a escravidão, mas nós somos filhos da livre, que é o entendimento, que nós somos filhos da liberdade, no entendimento do Espírito, né? Capítulo 5. Para a liberdade foi que Yahushua nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Amados, esse versículo aqui é tremendo, porque aqui ele está dizendo para não nos submeter de novo a julgo de escravidão, ou seja, ao julgo da lei, ao julgo da religiosidade, de estar preso no engano da religião. É isso que está dizendo aqui, que o apóstolo está dizendo.
Para a liberdade foi que Yahushua nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Shaul, que é o apóstolo Paulo, o nome dele é Shaul, né? Eu, Shaul, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Yahushua de nada vos aproveitará. Ou seja, se vos deixar de circuncidar no físico, porque aqui eles estavam querendo circuncidar no físico, estavam brigando pela lei. Então, o que acontece? Yahushua de nada vos aproveitará, porque a circuncisão agora é no entendimento, não mais no físico, mas no entendimento. É na fé, no entendimento, no espírito. Verso 3. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha aí, circuncidar tem que guardar toda a lei, tem que cumprir toda a lei, toda ela, porque se não cumprir, conforme ele disse aqui já no livro de Gálatas, maldito todo aquele que não cumprir a lei. Não basta cumprir um item da lei, tem que cumprir toda. Se não cumprir toda, é maldito. E não tem como o homem cumprir toda a lei. Então todo aquele que está debaixo de maldição, debaixo da lei, é maldito, está debaixo de maldição. Verso 3 de novo. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Daí Yahushua vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da benevolência decaístes. Olha isso, a pessoa está na lei, ela está rejeitando a benevolência de Yahushua. Então a pessoa não está em Yahushua, está na lei, está na obra da lei. Verso 4 de novo, veja bem. Daí Yahushua vos desligaste. Amado, isso é muito sério. Aquele que busca a lei está desligado de Yahushua, não está em Yahushua. Está em lei, está em líder religioso, está no jugo terrônico da religião, no jugo da escravidão, no jugo das trevas. Está nas trevas, não na luz. Porque está desligado de Yahushua. Não tem nada a ver com Yahushua. Daí Yahushua vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da benevolência decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Yahushua, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Qual amor? O amor de Yahu, que enviou seu filho Yahushua, e Yahushua morreu por nós por amor, pelo mesmo amor do Pai, e Yahushua teve para conosco. Então é este amor que ele está falando, mas a fé que atua pelo amor que é o Pai, porque ele nos amou, né? Como está escrito em João 3,16, porque Yahu amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Pai amou o mundo de tal maneira. O Pai, o reino dele não é aqui neste mundo. Este mundo é de Terrom, é de Satanás, conhecido como Satanás, que o nome dele é Terrom. É o caos, o Deus do caos, a morte, as trevas, Deus das trevas. Mas Yahu, que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é outro mundo, é um reino espiritual. Mas ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou as pessoas, as almas que habitam neste mundo. Ele amou de tal maneira que ele deu seu filho. E o filho dele também amou de tal maneira que ele veio em forma de carne. Ele veio e habitou entre nós, ele deixou a glória dele, o esplendor, né? Porque ele estava no reino com o pai dele, um reino que não é no reino deste mundo. Ele deixou o reino do pai dele e veio e habitou entre nós. E ele mesmo disse, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Então ele passou por toda a privação que nós passamos, por toda a perseguição, por várias perseguições. Ele foi o que mais sofreu, o que mais foi rejeitado, por amor a nós. Isso é amor, porque ele é amor, ele é o verdadeiro amor, o Pai é o verdadeiro amor, o Filho é o verdadeiro amor. Entende? Então ele fez isso por nós. Então por isso que o apóstolo está dizendo aqui no verso 6, porque em Yahushua nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
Tá? Por quê? Porque a circuncisão não tem valor algum, porque o amor que é o Pai, Ele nos circuncidou no entendimento, não mais no físico. Então não importa se a pessoa ela é circuncidada ou ela é incircuncidada no físico, mas o que importa é no entendimento. Se a pessoa tem a circuncisão no entendimento, a pessoa crê, essa fé nesse amor, no amor, é a circuncisão no entendimento. Não é mais nada físico, é no entendimento. Então aqui não importa se a pessoa foi circuncidada ou não fisicamente, mas aqui o que importa é a circuncisão no espírito, no entendimento. Tá? Então aqui, porque em Yahushua, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem, nem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, desculpa, amados, um pouco de fermento leveda toda a massa. Tudo que Yahushua fala, que o apóstolo tem falado, é no entendimento. A partir do momento que a pessoa quer colocar o físico no espiritual, já levedou a massa. Então já não está mais no espiritual, já vai para o físico. Porque no espírito não tem fermento. No espírito é tudo sem fermento. É tudo sem pureza. É tudo do puro. Não tem pureza, não tem fermento. Então aqui, ó, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levado a toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo do madeiro. Aqui está a cruz, mas Yahushua morreu no madeiro. Então aqui, ó, logo está desfeito o escândalo do madeiro. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, foste chamada à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ser diante servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha só, amados, quando nós andamos no Espírito, nós não satisfaremos as concupiscências da carne. O que é essa concupiscência da carne? É a gente voltar à carne, a gente voltar à lei, ao jugo da escravidão. Porque Yahushua, ele nos chamou para a liberdade. Como aqui mesmo nós lemos aqui, nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele nos chamou à liberdade. Então aqui, ó, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiada pelo Espírito, não estáis sob a lei. Veja, se somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei, mas sob a benevolência, né? Então, quer dizer, nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Então, aqui, verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Yahweh os que tais coisas praticam. Ou seja, aqueles que não andam no Espírito estão debaixo da lei. E como estão debaixo da lei, não estão no entendimento do Espírito. Então estão andando debaixo da lei, ou seja, na carne.
no físico. Então essas pessoas que não são guiadas pelo Espírito e são guiadas por homens que levam ao Deus do engano, a Terron, essas pessoas não estão no verdadeiro Espírito. Então o que acontece? Essas obras da carne as pessoas são mais fáceis de praticar porque não estão sendo fortalecidas no verdadeiro Espírito, estão no espírito de engano. E é por isso que as pessoas que estão presas no sistema religioso, elas vivem cometendo erros, né? E que às vezes as pessoas falam, mas fulano é crente, olha lá, ó, mas fulano xingou, mas fulano aprontou, mas porque fulano desejou mal ao próximo, mas porque fulano fez isso, mas porque pastor matou não sei quem, mas por quê? Porque não estão sendo guiados no verdadeiro espírito. Então estão dando lugar à carne, porque estão debaixo da lei, estão na carne, no físico e não no entendimento. Então essas pessoas praticam essas coisas porque não conseguem ter domínio próprio. Por quê? Porque a pessoa só tem domínio próprio no espírito. Porque nós não podemos nos dominar, nós não conseguimos ter domínio próprio, mas o Espírito que habita em nós nos fortalece e nos dá o domínio próprio. É Ele que nos domina, é Ele que domina o nosso ser, e nós passamos a andar nele. Então, e a Rúshua, o Espírito dele sobressai em nós e o nosso ser é mortificado, a nossa carne é mortificada. Então, o espírito é vivificado e a carne é mortificada. Então, a partir do momento que a pessoa está na carne, a carne dela está viva e o espírito está mortificado. E eles estão no engano da religião. Então, por isso que eles praticam essas obras. A maioria das pessoas que veem o que está acontecendo hoje em dia, os escândalos das religiões, de várias pessoas, de padres estupando, de pastores matando, pastores adulterando, de diáconos aprontando e de pessoas assim da igreja que estão fazendo um monte de coisa, porque estão na carne. Então, se estão na carne, estão fazendo essas obras da carne. Porque a pessoa só consegue andar no Espírito se está no Espírito. E o Espírito, ele mortifica a carne, e o Espírito que vivifica em nós. E aí sim nós conseguimos andar no Espírito, não satisfazemos a concupiscência da carne, porque nós andamos no Espírito. Tá? Nós não somos espirituais, nós andamos. Andar é uma coisa, ser é outro. Tá? É outro erro. Que os evangélicos falam, nós temos que ser espirituais. Não, nós não temos que ser espirituais, porque nós não somos espírito, nós somos alma. Mas o espírito que anda em nós, que habita em nós, alma, e nesse corpo que somos o templo do Espírito, ele se mortifica a carne e nós somos vivificados no Espírito. E por nós sermos vivificados no Espírito, é que nós temos domínio sobre o nosso ser, domínio próprio. Por quê? Porque é o próprio Espírito que nos domina, que nos ajuda a mortificar a carne, que ele mortifica a carne, e nós passamos a viver no entendimento do Espírito. Tá? Então aqui, verso 22. Mas o fruto do Espírito, ou seja, aquele que anda no Espírito, tem um outro fruto, que são o fruto do Espírito. Amado, esse fruto do Espírito é o quê? Veja bem, a pessoa que anda no Espírito, ela não está nela própria, ela está no Espírito. A carne está mortificada, o Espírito está vivificado. Então o Espírito verdadeiro, o fruto do Espírito, a pessoa é conhecida por esses frutos, veja. Mas o fruto do Espírito é amor. Por que amor? Porque o Pai é amor. Então quem anda no Espírito, do entendimento, ele tem esse fruto, que é o amor. Tá? Alegria. O Pai é alegria. Yahweh, ele é alegria, ele nos dá alegria. E a alegria de Yahweh é a nossa força. Não é felicidade. Felicidade quem dá é Terron, que é uma coisa temporal. A alegria é eterna. A felicidade é temporal. Então, outro fruto de Yahweh desse espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, esses são o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito é assim, o Espírito ele tem fruto.
tá? Aqui tá falando o fruto do Espírito. É como se fosse uma tangerina que tem vários gomos, só que é uma tangerina e que tem vários gomos. Então é como se o Espírito fosse assim, tipo, o Espírito é como se fosse uma tangerina. Só que é o fruto do Espírito. Aí você pega uma tangerina é paz. O outro gomo é amor. O outro gomo é longanimidade. O outro gomo é benignidade. O outro gomo é bondade. O outro gomo é domínio próprio. O outro gomo é fidelidade. É como se fosse isso. Não são frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Que o Espírito tem esse fruto, que é dividido, certo? E que é um fruto só. Então vocês vejam que as obras da carne, ele fala das obras da carne no verso 19, né, que são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de aos que tais coisas praticam. Ou seja, isso não são frutos, são obras da carne. Porque aquele que não anda no entendimento do Espírito está na carne. Então, se está na carne, vai praticar essas obras da carne, porque não está no entendimento do Espírito. Mas aquele que anda no Espírito, que é guiado pelo Espírito, porque o Yahushua, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão o Filho, ninguém leva ao Pai senão o Filho, né? Então o que acontece? Quando a pessoa está no caminho de Yahushua leva ao Pai, e o Pai é Espírito, então o Espírito passa a habitar no templo que somos nós. E quando nós andamos no Espírito, nós passamos a ter o fruto do Espírito. É um fruto do Espírito, não são frutos, mas é um fruto, o fruto do Espírito, que está no singular, e que esse fruto tem essas diversidades, tá? É como eu expliquei, como se fosse uma tangerina que tem vários gomos. Então, é como se fosse isso, tá? Então, vocês vejam que isso quem dá é o próprio Espírito. É o Espírito que atua isso em nós. Nós não temos domínio próprio. É o Espírito que nos fortalece e nos dá o domínio próprio. É o Espírito que nos dá esse amor. É o Espírito que nos dá essa paz. É o Espírito que nos dá essa alegria. Tá? E essa alegria, amados, não é uma alegria, é uma felicidade que a gente, eu consegui um emprego, hoje estou feliz. Não. Mesmo que a gente esteja passando momentos difíceis, tá? o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, nós estamos alegres em Yahushua, no Salvador, no Espírito. Por quê? Porque nós estamos no Espírito. Então essa alegria é eterna. Mesmo a gente passando lutas temporais, nossa alegria é eterna. Por quê? Porque nós não estamos presos a este mundo. Nós estamos visando a eternidade em Sião com Yahushua. Tá? Então aqui veja, mais verso 22. Olha que maravilha, amados. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, para as obras da carne há lei. Mas contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque quem pratica essas coisas e o próprio Espírito que nos capacita a praticar, não vai cometer erros, não vai cometer coisas erradas, assim, impunidade, não vai cometer falta de amor ao próximo, não, pelo contrário. Vai dar um testemunho de erro. Então, contra essas coisas não há lei. Então, nós somos livres para andar no fruto do Espírito, para podermos colher e exercer esse fruto do Espírito através do Espírito, porque o Espírito é que pratica esses frutos em nós, porque nós não podemos fazer nada sem Yahushua. Então é o Espírito que faz, é o Espírito que pratica. Então a gente nunca pode chegar e dizer assim, olha, eu estou andando no Espírito, então eu tenho domínio próprio, eu pratico domínio próprio. Não. Nós andamos no Espírito, no entendimento de Yahushua. Então o Espírito que habita em nós é que pratica o domínio próprio em nós, é que exercita o domínio próprio em nós. Não é nós, mas é o próprio Espírito que realiza esse fruto em nós. Esse fruto que são vários, o fruto do Espírito, que é a paz, mansidão, domínio próprio, entendeu? É Ele quem faz em nós essa obra. Né? Esse querer é dele,
esse realizar é dele. Nós não podemos nada, mas com ele, ele pode, né? Ele pode fazer isso quando nós damos lugar e quando nós cremos que ele, que ele habita em nós. Então o Espírito que habita em nós é quem exerce, é quem faz esses frutos, é que faz esse fruto germinar em nós, tá? Então aqui, e verso 24, e os que são de Yahushua sacrificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se nós vivemos no Espírito, no entendimento, então andemos no entendimento. Então, quando nós andamos no entendimento, o próprio Espírito realiza o fruto do Espírito em nós. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, que sois espirituais, mas não de ser espiritual, mas de andar no Espírito. Porque nós mesmos não somos espirituais, tá? Nós andamos no Espírito. Porque nós somos alma e não espírito. Nós somos alma que habita no corpo e que é dirigido por um Espírito, pelo Espírito da verdade. Tá? Então aqui, verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Yahushua. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivos de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Iarro não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, aquele que semeia da carne, que anda na carne, colherá corrupção. Mas aquele que semeia pelo Espírito, que anda no Espírito, colherá a vida eterna. Né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa do madeiro de Yahushua. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, esses que querem que aqueles se circuncidassem, né? Eles mesmos não guardavam a lei, mas ele queria que se circuncidasse para eles se vangloriar na carne deles. Ou seja, eles não fazem o que está na lei, estão na escravidão, mas queria também que os outros também não cumprissem a lei e se circuncidassem e continuassem para eles se vangloriar, né? Então, ou seja, cego guiando cego, e eles eram cegos porque estão na lei, não estão no espírito do entendimento, e aí eles querem que as pessoas continuem cegos, né? Então aqui, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão no madeiro de nosso Senhor Yahushua, pelo qual o mundo está sacrificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Viu, amados? Não importa se é circuncidado ou incircuncidado no físico, mas é o ser nova criatura, porque quando nós somos nova criatura, nós somos circuncidados no entendimento. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e compaixão sejam sobre eles e sobre Israel de Yarro. Quanto ao mais, ninguém me moleste,
porque eu trago no corpo as marcas de Yahushua. A benevolência de nosso Senhor Yahushua seja, irmãos, com todo o vosso espírito, assim seja. Então, amados, essa foi a carta aos Gálatas, né? Que nós acabamos de ler. E estejamos sempre andando no espírito, no entendimento, e não satisfaçamos as concupiscências da carne, né? E quando nós andamos nesse espírito, o espírito ele produz o fruto do espírito, porque quando nós andamos no espírito, aí vem o fruto, né? E então não satisfazemos a concupiscência da carne para praticarmos as obras da carne, mas andamos no espírito para que o espírito ele pratique em nós o fruto do espírito, tá? Então que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, e se der eu vou gravar o vídeo de Efésios, tá? Eu gostaria de gravar, acho que eu vou gravar sim, ainda hoje o vídeo de Efésios. Então fiquem todos na paz de Yahushua, tá, amados? E Yahushua ama cada um de vocês. E não se esqueça, foi para a liberdade que Yahushua vos chamou. Não volteis de novo ao jugo da escravidão. Sejam livres em nome de Yahushua. Até a próxima.